Grande coisa é encontrarmos um nome imponente para definir certos estados de espírito. Não se resolve nada, mas ficamos satisfeitos. O homem é um animal definidor. Quem disse isso foi o Belmiro, aqui em O Amanuense Belmiro, um livro do Ciro dos Anjos, que foi uma das minhas últimas leituras. Eu gostei bastante, mas eu escolhi esse trecho porque eu gosto muito da forma como ele pensou a importância da palavra. Que mesmo que uma palavra não seja capaz de resolver os teus problemas ou de resolver a nossa vida toda, em algumas situações, tu encontrar a palavra correta, a palavra que te define da forma mais completa, gera uma satisfação. E isso só é possível quando tu conhece as palavras. E é com esse trecho que eu gostei tanto que eu abro mais esse vídeo do projeto Meditações com Aurélio, no qual a gente conversa sobre o sentido e o significado de algumas palavras que a gente encontra durante as nossas leituras. Bem-vindos ao Inventário da Leitura, eu sou a Gessiele Lourdes e esse é um projeto, então, Meditações com Aurélio, no qual eu resgato o hábito de consultar o significado das palavras. Para isso eu tenho aqui o meu ajudante, o dicionário Aurélio, e como funciona? Durante as minhas leituras eu vou tomando nota das palavras que mais me chamaram a atenção, palavras cujo significado eu não conheço ou que estavam há muito tempo esquecidas no meu vocabulário, e conforme eu monto ali um grupo interessante desses vocábulos, eu faço um vídeo aqui para o canal, comentando um pouco sobre o significado de cada uma delas e também contextualizando o trecho em que elas apareceram na minha vida, né? O trecho literário, porque afinal são palavras retiradas de leituras que eu faço. As duas primeiras palavras que eu trago aqui são deste livro, O Resto é Silêncio, do Érico Veríssimo. Foi uma leitura que eu fiz em 2025. Eu tenho um comentário um pouco mais elaborado sobre ele no meu vídeo com as melhores leituras de ficção do ano passado. Vou deixar aqui abaixo também para quem quiser conferir um pouco mais sobre a história, porque aqui a gente vai focar realmente nas palavras. Então a primeira palavra que apareceu para mim foi solferino. E o significado que eu encontrei aqui no Aurélio diz que é um substantivo masculino do latim que significa a cor entre o escarlate e o roxo, que é usado nas vestes episcopais. Então, é uma cor, e ela realmente aparece nesse contexto. Vou ler aqui para vocês o trecho em que ela surgiu para mim. Com uma das mãos segurava o barbante que prendia os balões de borracha cheios de hidrogênio, os quais, brancos, azuis, vermelhos, verdes, solferinos e amarelos, boiavam no ar como um cacho de enormes uvas multicores. Então aqui o protagonista ele está descrevendo uma cena em um parque ou uma praça, se eu não me engano, e ele está elencando as cores dos balões. Por isso que me chamou a atenção, porque eu nunca tinha escutado essa palavra, solferino, como o nome de uma cor. Então aí descobrimos que existe também a cor solferino. A segunda palavra retirada dessa leitura foi ananáses. E, segundo o dicionário, é um substantivo masculino vindo do tupi. Significa abacaxi. Muito simples, né? Mas uma palavra bem diferente para essa fruta eu também nunca havia escutado. E o contexto em que ela surgiu na leitura para mim foi o seguinte. Se entrava na varanda, lá estava a mobília de pau preto lavrado, com seu aroma particular. O prato com frutas, uva, maçãs, ananáses, enchia o ar de um perfume adocicado e agreste. Então, novamente, uma descrição de ambiente e, novamente, elencando, né, os itens de um mesmo grupo, e me chamou a atenção porque eu nunca tinha escutado essa palavra como o nome de uma fruta, né, nem como o nome de qualquer outra coisa. E, inclusive, eu fiquei pensando se alguns desses termos não são de um português um pouco mais arcaico, porque esse livro, essa edição especialmente, é bem antiga. Né, eu peguei da biblioteca aqui da minha cidade e muitas vezes as edições que a gente tem aqui, elas são, né, de muitos anos atrás. Eu não sei se as edições mais atuais são fiéis nesse sentido ou se fazem atualização de alguns termos, porque não acarretam prejuízo para a obra, né? Você falar ananás ou falar abacaxi não vai mudar o sentido do enredo.
mas de qualquer forma, como eu li nessa edição, foi aqui que eu encontrei esses termos, então quis trazer e de qualquer forma, conhecimento nunca é demais, né? As próximas palavras foram extraídas dessa leitura aqui, de O Castiçal Florentino, um excelente livro de contos que eu li recentemente também, e sobre esse livro já temos resenha aqui no canal. Então eu vou deixar aqui abaixo também, caso você queira conferir. E a primeira palavra que eu extraí dessa leitura foi circunlóquio. A gente imagina que tem a ver com discurso, com debate, né? Alguma coisa nesse sentido, mas eu quis conferir, né, o significado e ter certeza de que eu havia entendido plenamente o sentido da expressão. Então, segundo o dicionário, é um substantivo masculino, também vindo do latim, que significa exposição em que se ladeia um assunto, sem abordá-lo diretamente. Perífrase, rodeio. Então, é meio encheção de linguiça, né? Mais ou menos assim. E o contexto em que aparece para mim é o seguinte: todos aqueles circunlóquios eram uma maneira complicada de evitar ferir meus brios, pois afinal eu era um quadro mais qualificado, recém-promovido ao departamento de contabilidade. Então, nesse contexto aqui, o personagem está falando sobre uma missão que lhe foi atribuída, ele recém havia sido promovido, e quem passou essa tarefa para ele fez todo um rodeio ali, né, um circunlóquio, para justificar o porquê ele precisava fazer aquilo, sendo que era uma tarefa bem elementar, bem básica, que qualquer pessoa poderia fazer, não alguém com a sua qualificação. Inclusive, foi um dos melhores contos que eu li aqui nesse livro também. Então, aprendemos o significado de circunlóquio. A próxima palavra me deixou em dúvida se tinha relação com um palavrão, porque também foi uma palavra que eu nunca escutei, e o contexto ele deixava um pouco de margem, assim, porque era um personagem se referindo a outro personagem que não foi muito boa para ele. Então era possível que fosse isso, mas de qualquer forma eu nunca escutei essa palavra, então fui atrás do significado. E é a palavra putativa, que segundo o dicionário é um adjetivo do latim que significa que aparenta ser verdadeiro, legal e certo, sem o ser. Suposto, ou seja, é o sinônimo da palavra suposto. E o contexto em que apareceu essa palavra aqui na leitura foi o seguinte: como você vê, até agora eu estava agindo de maneira perfeitamente razoável. Se pode dizer que é razoável enfrentar uma viagem de mais de meia hora de metrô e uma caminhada de não sei quantos quarteirões nas profundezas da Tijuca para entregar à putativa destinatária uma sacola esquecida no metrô. Então aqui o personagem ele encontra uma sacola no metrô, ele vê quem foi a pessoa que abandonou a sacola, que esqueceu da sacola, e ele vai atrás dessa pessoa, ou seja, a putativa proprietária, porque é a suposta, né? Ele não tem muita clareza se é realmente ela a dona dessa sacola. Na verdade, ele não vê ela esquecendo, se eu não me engano, alguém deixa a sacola e dentro da sacola tem um endereço, alguma coisa assim, tá? Mas ele vai em busca dessa putativa proprietária da sacola, essa suposta dona da sacola. Então, essa palavra é um pouco estranha, né? Mas é o sinônimo de suposta. E tivemos mais uma expressão nesse livro também, que é uma expressão, quando eu li, eu tinha certeza que era do latim, porque ela era muito pomposa, mas eu fui conferir também o significado, que é data vênia. É uma expressão, e eu não encontrei aqui no Aurélio ela exatamente assim, eu tive que compor os significados, fui para a internet para buscar um apoio também, e segundo o que eu encontrei, é uma expressão do latim comum no meio jurídico. Porque o data, ele significa o seguinte: antigamente era o particípio do verbo dar, no começo das cartas. Indicava onde a carta havia sido escrita. Por exemplo, dada em São Paulo. Então era a origem daquela carta. E depois, do lado, sempre vinha a data. Então, dada em São Paulo, vírgula, 1º de março. Depois foi mudando para um substantivo, que indicava o tempo, né, como a gente usa hoje. Data é o tempo. E vênia. Vênia é outra expressão, que é um substantivo feminino vindo do latim, que significa licença, permissão, perdão, desculpa ou mesura, reverência.
Então, quando a gente junta os dois, data venia, a gente está pedindo licença, que a outra parte nos dê licença para discordar, né, para apresentar uma opinião contrária à que foi apresentada anteriormente. Então, o contexto em que aparece aqui para mim foi: data venia de Chekhov, não é garantido que a arma vai ser disparada em algum momento desta narrativa. Também é um conto em que o autor, o narrador, brinca com o leitor porque ele está construindo uma história enquanto a gente lê. Ele fica apresentando possibilidades e tu tem que ir acompanhando o raciocínio dele conforme ele desenrola a narrativa para entender aonde ele vai chegar. Então aqui ele traz uma tese do Chekhov que dizia que se uma arma aparece na narrativa, inegavelmente ela vai ser disparada. E aqui ele diz que não, que a arma pode aparecer, mas não necessariamente ela vai ser disparada. Então, como ele está se opondo à ideia de um grande escritor, né, um grande nome da literatura, ele pede permissão para ser contra a ideia dele, né, data venia. A próxima palavra foi extraída aqui deste calhamaço, Anna Karenina. Foi uma das minhas leituras de 2025, também aparece no meu ranking das melhores do ano passado. Vocês podem conferir mais detalhes sobre a minha experiência com este livro no vídeo dos melhores de ficção. E a palavra que eu extraí dessa leitura foi abluções, que, segundo o dicionário, é um substantivo feminino, que significa lavagem ou banho de corpo inteiro ou de apenas parte dele. E o contexto em que apareceu para mim na leitura é o seguinte: é um diálogo, tá? Então aqui a gente tem um personagem falando para o outro. O senhor me desculpe, acabei de fazer as minhas abluções, disse sorrindo, de pé à sua frente, em roupas de baixo. Então fiquei curiosa o que são abluções. Será que isso é realmente importante para eu entender o decorrer da interação entre esses dois personagens? Então aqui a gente tinha o Lievin recebendo, né, um hóspede que estava ali na sua casa e que acabou acordando tarde. Então ele está se justificando, né, o porquê ele havia acabado de acordar e tal, e ele diz: acabei de fazer minhas abluções, que são a higiene, né, matinal, inicial do dia. Então, mais uma palavra aprendida em um calhamaço russo. E a última palavra que eu trago neste vídeo é da leitura que eu estou iniciando agora, mas já estou amando, porque Gay Talese nunca erra, né? Ele escreve muito bem. Aqui em Fama e Anonimato, a gente tem logo no começo do livro como o título da primeira parte. Esse livro ele é dividido em 3 partes, e a primeira parte tem o título assim: Parte 1, Nova York, a jornada de um serendipitoso. Serendipitoso. Quando eu li isso, eu fiquei muito curiosa, porque o que é serendipitoso? Nunca escutei falar sobre essa palavra, nem qualquer palavra que se aproximasse disso, mas sabia que valia a pena a curiosidade, porque os textos do Talese sempre são repletos de pequenos detalhes assim que fazem a diferença na leitura. Então fui pesquisar e, segundo o dicionário, e esse também eu não encontrei no Aurélio, eu fui para o Michaelis, diz que é um adjetivo e daí apresenta 2 significados. O primeiro é dotado de sorte casual que favorece descobertas inesperadas. E o segundo é diz-se das descobertas ou quaisquer acontecimentos ocorridos casualmente, caracterizados pela serendipidade. Então, temos aí mais um derivado, serendipitoso. Falei certo? Serendipitoso, isso aí. Então o Gay Talese se considera, e realmente ele era, né, um serendipitoso, porque ele tinha essa facilidade de pegar as casualidades, as pequenas situações do cotidiano. E é o que ele está fazendo aqui nessa primeira parte, que é um perfil da cidade de Nova York. Um texto delicioso, vale muito a pena, e desde o título a gente já vê um estilo muito próprio, né, desse autor. Então foram essas as palavras que eu encontrei nas minhas últimas leituras e quis compartilhá-las aqui com vocês. E assim como eu abri esse vídeo com um trecho de um livro, eu fecho ele também com um trecho desse livro aqui, uma peça de teatro, Pigmaleão. Essa história é de uma vendedora de flores que é transformada por meio
do vocabulário, né? Ela expande os seus horizontes na medida em que ela aprende a praticar o inglês culto. Essa história aqui é a que deu origem àquele episódio do Chapolin, que tem uma vendedora de flores, que é tipo uma andarilha, não sei se vocês vão lembrar, mas é uma história bem legal também, ela também é citada no meu vídeo das melhores leituras de 2025, mas aqui tudo gira em torno do uso das palavras, né, da linguagem. Então a gente tem um professor de fonética, um pesquisador, que se dedica a transformar essa mulher, que é uma andarilha, uma pessoa muito pobre, que falava tudo errado. Então ele vai ensinar ela a ser uma dama da alta sociedade, e isso começa com o domínio da linguagem culta. Daí a gente tem aqui um momento em que uma personagem secundária observa ele criticando algumas coisas ali, algumas formas de uso da linguagem, e ela faz o seguinte comentário: essa linguagem em si mesma não significa nada. Serve apenas para dar ênfase e interesse a certas coisas que, de outra maneira, talvez não tivessem a menor graça. Ou seja, é uma forma de usar a firula para nos enganar, né? Para dizer que alguma coisa é melhor do que ela realmente é. E ela fala isso de uma forma assim desdenhosa, mas foi uma coisa que me fez pensar também, porque a linguagem é exatamente isso, ela dá graça àquilo que não tem graça. E na leitura a gente percebe como isso é importante, né? Não apenas o conteúdo de uma história é importante, mas a forma como o autor, como o narrador se expressa, faz toda a diferença. Então, assim eu encerro esse vídeo, o segundo do nosso projeto Meditações com Aurélio. Espero que vocês tenham gostado. E se tu também gosta desse tipo de discussão, se tu gosta de pensar sobre as palavras, te convido a se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos aqui do projeto Meditações com Aurélio, que sairão em breve. Não vou prometer quando, mas não vou deixar esse projeto morrer. Isso eu posso garantir. Então, se tu ficou até aqui comigo, ósculos e amplexos, e a gente se vê nos próximos vídeos.